senhoras e senhores parlamentares, constitui-se para mim uma grande honra voltar ao plenário desta casa para poder me pronunciar concernente a alguns temas. Aproveito a oportunidade também para saudar os nossos 185.870 eleitores de Pernambuco que me fizeram chegar a esta casa, em especial toda a comunidade evangélica, onde aproveito para saudar o presidente da Assembleia de Deus, o pastor Ailton José Alves, como os demais pastores de várias denominações. Nós ficamos felizes pelo apoio de todos aqueles que foram solidários a nosso nome para nos fazer chegar a esta casa e poder representar o segmento evangélico de nosso querido Pernambuco. Aproveito também para saudar os profissionais da área de saúde, que têm nos dado grande apoio, aos profissionais da área de segurança, profissionais da área de educação, também da área de ação social. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupamos hoje essa tribuna nesse grande expediente para tratarmos da reforma do Código Penal brasileiro que tramita no Senado Federal como PLS número 236 de 2012. O projeto foi elaborado por uma denominada comissão de célebres juristas requerida pelo senador Pedro Tax, a qual fez questão de incluir diversos pontos polêmicos, tais como a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, redução da idade para relação sexual de 14 para 12 anos, a descriminalização do uso de drogas, ou seja, a legalização do uso da maconha ou qualquer outro tipo de drogas, como também a inclusão do PLC 122/2006, intitulado como anti-homofobia, entre outros temas. Vejo com muita preocupação a nova proposta da reforma do Código Penal brasileiro, que querem trazer ao Parlamento brasileiro a discussão desses temas polêmicos, já que temos a oportunidade de rechaçar o ativismo jurídico que os tribunais vêm praticando contra o Poder Legislativo, ao passo de preservar a competência do Congresso Nacional, que é, por excelência, o poder de legislar. Assim, temos uma excelente oportunidade para que o Congresso Nacional possa recuperar a sua atribuição e competência em face dessa nova proposta do Código Penal. Senhoras e senhores parlamentares, mesmo que o projeto esteja em trâmite no Senado Federal, não me furtarei de expor minhas opiniões e críticas contra tal proposta, porquanto se faz necessária tornar conhecido à sociedade as propostas do novo Código Penal para que ela participe ativamente. Até porque parece que a denominada comissão de célebres juristas está mais para ativistas do que para juristas na sua essência. Diante disso, separei 4 temas importantes para o meu discurso, já exposto no início: legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, redução da idade para relacionamento sexual de 14 para 12 anos, a descriminalização do uso de drogas e a inclusão do PLC 122, intitulada como anti-homofobia. Em relação ao aborto, a comissão de juristas optou em legalizar o aborto até a 12ª semana, por entender que os estados psicológicos mórbidos, como o vício por entorpecentes, verificados por um médico, poderiam até a 12ª semana da concepção autorizar o procedimento abortivo. Senhoras e senhores parlamentares, telespectadores e ouvintes da Rádio Câmara, como da TV Câmara, é inaceitável permitir o aborto, pior ainda, nessas circunstâncias. Tirar uma vida que tem plena saúde e total potência de vida em razão do vício de drogas da gestante ou outro motivo que a gestante julgar pertinente, será o mesmo que matarmos um filho por ele ser drogado ou qualquer outro motivo fútil. Essa forma de aborto é muito perigosa, pois pode gerar um mercado abortivo, pois qualquer mulher pode alegar seus motivos e que não tem condição psicológica para manter a gravidez. Ora, senhores e senhoras, o psicólogo não pode prescrever nenhum tipo de medicamento, mas pode prescrever a morte de uma criança? Vamos permitir a morte de uma criança porque essa mãe não quer ter o filho? Quantos filhos de mães drogadas e outros viciados e outros variados motivos vingaram e hoje estão dando exemplo de vida no meio dessa sociedade? Certamente centenas e milhares.
Aproveito a tribuna para pedir que o relator do projeto, o senador Pedro Táxi, em seu voto rejeite tal proposta, pois pesquisa recente realizada pelo próprio Senado Federal provou que 82% dos entrevistados não concordam que uma mulher realize o aborto quando ela não quiser ter o filho. Também convoco a todos que são contra tal proposta a se manifestarem, seja pelo meio das redes sociais ou diretamente aqui no Congresso Nacional, contra essa aberração que é a troca da vida pelo uso de drogas. Entendemos que existem muitas clínicas e empresas que investem alto em nosso país para que haja aprovação para tal infanticídio, pois com certeza irão faturar muito em nosso país continental. O lobby dessas megas empresas que não se preocupam com a vida, mas somente com os lucros milionários, com efeito, vão além de qualquer interesse pela família e pela vida. Nesse mesmo passo, questiona a redução da idade para relacionamento sexual de 14 para 12 anos, ou seja, só se considerará estupro de vulnerável se a vítima for menor de 12 anos. Senhores, recentemente o Superior Tribunal da Justiça suspendeu decisão que realizava a presunção de estupro, que relativizava a presunção de estupro no caso de sexo com menores de 14 anos. A decisão veio depois do inconformismo do Ministério Público Federal. Com isso, um homem que havia sido inocentado em primeira instância após fazer sexo com 3 meninos de 12 anos, continuará respondendo por estupro de vulnerável. O argumento da decisão da primeira instância foi baseado no sentido de que as 3 meninas seriam prostitutas, ou seja, à época dos fatos já estavam longe de serem inocentes, ingênuas, inconscientes e desinformadas a respeito do sexo. Isso é um absurdo. Aceitar tal redução é permitir que nossas crianças sejam abusadas e que seus abusadores não respondam por isso. É um contrassenso, pois 89% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, mas a comissão de juristas optou por não apresentar tal redução na proposta. Talvez seja sobre a alegação de que o menor de 18 a 16 anos ainda não esteja preparado emocionalmente para entender sobre o ilícito, mas a menor de 14 anos estaria preparado para a vida sexual. É isso que eles querem dizer? Não podemos permitir que nossas crianças fiquem à mercê de aproveitadores, pois há diversos casos que os próprios pais incentivam e obrigam seus filhos a se prostituírem. Aprovar tal redução é criar um mercado de prostituição infantil, ao passo de comprometer sua integridade física e sua dignidade. O Estado deve proteger suas crianças e não permitir essa promiscuidade juvenil. Senhoras e senhores parlamentares, brasileiras e brasileiros, mais uma vez em tudo isso podemos ver uma ação ativista em prol do mega empreendimento do turismo sexual. Existe muita gente interessada nessa miserável fatia mercadológica. Teremos grandes eventos internacionais acontecendo no Brasil nos próximos dias, como Copa das Confederações, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas. Tudo isso nos mostra que o turismo sexual será objeto de lucros financeiros para os megas exploradores da prostituição. Está diante de nós uma ideia diabólica e destrutiva para nossos adolescentes que, com certeza, estarão sendo explorados como objeto sexual. Não podemos permitir essa afronta às famílias. O que uma adolescente de 12 anos conscientemente tem em sua cabeça sobre sexo? Nossas adolescentes serão exploradas e muitas delas estarão engravidando e um caos maior se instalará em nosso país. Conclamo as vossas excelências que atentemos para esse absurdo, para que não venha a ser legalizado no nosso Código Penal brasileiro. Lamentamos a coragem dessa nominada comissão de colocar temas tão polêmicos nessa reforma, que com certeza não tem o aval do povo brasileiro. Assim, foi um exagero da comissão incluir a redução da idade para relacionamento sexual de 14 para 12 anos de idade, quando a sociedade e a justiça peremptoriamente rechaçam tal hipótese. Faltou, senhores juristas, sensibilidade por parte do grupo, pois incluir uma redução de idade para a relação sexual
e não incluir a redução de menoridade penal de 18 para 16 foi um erro grosseiro e injustificável. Como já dito, 89% da população é a favor da menoridade penal. Tenho certeza que o relator irá retirar do texto essa redução da idade para a relação sexual, pois nem para debate isso serve. Tratando-se de adolescentes, aproveito essa oportunidade para parabenizar as igrejas evangélicas do Brasil, que buscam ensinar aos adolescentes a não se prostituírem. Outro ponto, que entendo ser de total interesse e atenção de todos, é sobre a legalização de drogas ilícitas. Os que são favoráveis ao uso de drogas ilícitas argumentam que a legalização irá acabar com o tráfico de drogas e reduzir o seu uso, dando assim maior proteção ao usuário. Isso é um engano, senhoras e senhores parlamentares. Faço parte da comissão especial que trata de estudo sobre o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, e verificamos que o viciado em drogas está realmente abandonado pelo Estado, não tem sequer interesse pela vida. Vemos diariamente os chamados zumbis do crack, usuários e viciados em crack que perambulam noite e dia em grupos atrás de drogas. Com essa reforma do Código Penal, vamos facilitar que o usuário de drogas se droguem com aval do Estado? Creio que não será esse o entendimento do Congresso, pois conforme pesquisa que o Senado Federal fez, entre os brasileiros entrevistados, a lei deve proibir que uma pessoa possa produzir e guardar drogas ilícitas para consumo próprio. Até porque quem vai quantificar e fiscalizar tal consumo? Famílias estão sendo destruídas em razão das drogas. Agora, o Estado vai piorar ainda mais a situação desses familiares? Claro que não, já que esse tema foi colocado nessa reforma. Vamos lutar para que seja sepultado a qualquer possibilidade de legalização do uso de drogas, com efeito enfraquecerá as manifestações das marchas da maconha em nosso país. Já bastam os males que as drogas lícitas têm causado às famílias em nosso país. A bebida alcoólica tem sido a responsável por tantas desgraças. Tivemos que assistir nesse plenário a imposição da força e do lobby da indústria do álcool, que por imposição da FIFA tivemos nossa legislação brasileira desrespeitada e desvalorizada, com apoio à venda de bebida alcoólica nos estádios, nos Jogos da Copa do Mundo em 2014, sendo jogada essa decisão para os estados da federação. O uso de drogas, senhoras e senhores, deve ser proibido. Ao passo do governo federal atuar de forma mais enérgica contra o tráfico e melhorar as casas de recuperação de usuários de drogas e comunidades terapêuticas que prestam relevante serviço à sociedade sem praticamente terem nenhuma ajuda governamental. Nesse particular, temos que reconhecer o grande serviço prestado à sociedade brasileira pelas instituições religiosas. As igrejas que tanto são apedrejadas pelos movimentos de psiquiatria e psicologia, são as que mais contribuem para o Estado por meio de suas casas de recuperações e comunidades terapêuticas quando se trata de recuperar drogados que para muitos não tem solução. Por fim, senhoras e senhores, trago à tona a inclusão do PLC 122/2006, intitulado como Lei da Homofobia na reforma do Código Penal. Antes de iniciar a minha crítica, faço questão de dizer que não tenho nenhum sentimento de ódio ou rancor contra homossexuais, até porque os respeitamos e os amamos como seres humanos e cidadãos, e o respeito a outrem é dever humano e cristão. Por outro lado, não somos obrigados a aceitar suas práticas sexuais ou concordarmos que eles busquem uma legislação especial, alegando de forma análoga que ninguém escolhe nascer negro, indígena, ou seja, que o gay também não escolhe ser gay. Não podemos basear os argumentos nesses pressupostos de defender que uma pessoa não escolha ser gay,
pois o que defendemos é que o ser humano nasce com sua identidade de gênero definida, macho ou fêmea. Qualquer outro posicionamento consideramos meramente pessoal. Negro nasce negro, índio nasce negro, índio nasce índio, porém, ser humano nasce macho ou fêmea. Essa é a realidade. O movimento homossexual luta pelo respeito à opção sexual de cada pessoa. Se eles mesmos caracterizam a homossexualidade como opção sexual, eles mesmos deveriam entender que não nasceram homossexuais. É só perguntar para uma família de heterossexuais, tendo filhos heterossexuais, se eles deixariam seus filhos jovens saírem com homossexuais sem que tivessem nenhum receio. Certamente a maioria diria que não. Você não vê ninguém dizendo que ter um filho homossexual ao contrário, que quer ter um filho homossexual ao contrário. O sonho dos pais é ver seus filhos constituir uma família heterossexual. Após essas considerações, faça a seguinte análise da proposta de criminalizar qualquer forma de opinião contra os homossexuais. A proposta em seu artigo 239 estabelece: causar terror na população mediante as condutas descritas nos parágrafos deste artigo, quando forem motivadas por preconceito de raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, sexo, identidade ou orientação sexual, ou por razões políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. Pergunto, qual o conceito de terror? Isso é muito genérico. A norma tem que estabelecer um princípio, um conceito para fechar o tipo penal, pois da forma que está, o homossexual poderá acusar os evangélicos de terroristas, quando o pastor pregar sobre o homossexualismo e suas práticas perante a Bíblia Sagrada. Da forma que está, não mais poderá pregar a palavra de Deus. Querem criminalizar a homofobia ou calar a igreja. Onde fica a liberdade religiosa? Onde fica a liberdade de expressão? No mesmo passo, o artigo 472 tipifica o crime de racismo e dos crimes resultantes de preconceito e discriminação da seguinte forma: constitui crime quando praticado por motivo de discriminação ou preconceito de gênero, raça, cor, etnia, identidade, orientação sexual, religião, procedência regional ou nacional ou por outro motivo assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância. Inciso 7º, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito pela fabricação, comercialização, veiculação e distribuição de símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que a indique, inclusive pelo uso dos meios de comunicação e internet. Novamente, está impedindo um pastor de pregar a palavra de Deus, pois se um pastor ler os versículos bíblicos que ele expõe contra o homossexualismo, certamente será enquadrado nos crimes resultantes de preconceito e discriminação. Ademais, até os cientistas estariam enquadrados caso eles fizessem alguns estudos que analisassem se o homossexualismo é doença ou não, pois está proibido qualquer manifestação contrária ao homossexualismo. Senhoras e senhores parlamentares, não podemos aprovar essa proposta, pois não trata de homofobia, mas de calar qualquer segmento da sociedade e proibir que qualquer cidadão omita opinião contrária sobre o homossexualismo. Como já disse, eu repito, não sou favorável às práticas sexuais, pois os princípios bíblicos são contra tais práticas, mas isso não quer dizer que somos homofóbicos. Apenas discordamos ao passo de manter o direito de poder expressar tal posição. Sou contrário, sim, à agressão física a qualquer ser vivente. Como se não bastasse, temos ainda o ativismo do Conselho Federal de Psicologia, que já anda caçando os direitos profissionais dos psicólogos, que no exercício da profissão atendem homossexuais que querem deixar a homossexualidade. Por outro lado, temos que assistir às aberrantes e afrontosas ideologias desse movimento, que acham pouco o que tentam impor à sociedade brasileira, ainda estão lutando para transformar nossas crianças em homossexuais, alegando que as crianças devem ter experiências homossexuais para depois decidirem se vão ser homossexuais ou heterossexuais. Consideramos uma verdadeira aberração a decisão de desclassificar o homossexualismo como não doença. Não foi uma decisão científica, ou seja, não se pode alegar no mundo científico que o homossexualismo é doença ou não. Ademais, a Organização Mundial da Saúde não proibiu o tratamento de homossexualismo, ao contrário, entende como uma desordem de identidade de gênero. Assim,
É dever dos pais orientarem seus filhos dentro de seus princípios éticos e morais e não ficarem presos a argumentos de ativistas e extremistas que defendem as práticas homossexuais. Pois se ficarmos inertes, certamente a família perderá o direito do poder familiar. Concluo, senhoras e senhores, no sentido de que, se o Senado Federal não retirar do texto da proposta sobre a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, a redução da idade para relacionamento sexual de 14 para 12 anos, a descriminalização do uso de drogas e a inclusão do PLC 122/2006 intitulado como anti-homofobia, que nós, representantes do povo brasileiro, façamos tais retiradas a fim de preservar a vida, de preservar a integridade sexual de nossas crianças, de preservar a família, no sentido de não autorizar o uso de drogas e de preservar o direito de expressão. Se concordamos ou não sobre práticas homossexuais, sem a pencha ou a rotulação de homofobia. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que têm sido solidários, aqueles que defendem princípios éticos e morais no seio da família. Entendemos que o Brasil é um país onde entendemos que a nossa legislação, ela vive dentro da laicidade. E sabe, senhor presidente, a laicidade significa respeitar todas as religiões que estão dentro do país. E nós agradecemos àqueles que entendem dessa forma. Nós não temos uma religião oficial no país. Nós temos diversas religiões e elas se respeitam. Isso faz parte da laicidade do Estado. Lamentavelmente, alguns misturam as coisas e acham que nós, como parlamentares, não podemos falar aqui de princípios defendidos por segmentos religiosos que nós fazemos parte. Mas eu não cheguei aqui por mero acaso. Eu aqui cheguei como os demais deputados desta casa, cheguei pelo voto da soberania popular. E aqui eu sou porta-voz daqueles que aqui me colocaram, para dizer o que eles não podem dizer. A população não pode chegar aqui. Eles acreditam nos seus representantes. E isso eu faço com muita coragem e com muita ousadia. Se desagrado alguns companheiros nos meus pronunciamentos, é questão de fórum pessoal meu. Tenho princípios para defender. Sou representante de um segmento que respeita a sociedade, que quer o melhor para a sociedade, que quer o bem-estar para todos os cidadãos. Mas nós temos que ser respeitados nos nossos posicionamentos. A Constituição Federal me dá o direito de me pronunciar. A Constituição Federal me dá o direito de eu estar aqui e eu posso falar como representante do povo. Quero agradecer a todos que nos acompanham através da TV Câmara, através dos meios de comunicação desta casa, e dizer que estamos aqui conscientes da nossa responsabilidade. Ao povo pernambucano, deixar bem claro que estamos aqui representando também a sociedade pernambucana, que com muito orgulho aqui o faço, porque para isso eu fui eleito. Foram 185.870 pernambucanos que nos fizeram chegar aqui. Repito os meus agradecimentos a todos os líderes religiosos, especialmente da Igreja Assembleia de Deus, que faço parte, na pessoa do presidente, o pastor Ailton José Alves, aos demais pastores de várias denominações, aos muitos pastores de nossa denominação, a todas as lideranças de nossa igreja. Estamos aqui conscientes de que fomos colocados para ser a voz do povo evangélico de Pernambuco. E isso faço com muita coragem e com ousadia. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência o constante apoio que nos tem dado e lhe parabenizo pela forma tão eficaz e eficiente que Vossa Excelência tem presidido as sessões quando aqui está à frente. Muito obrigado a Vossa Excelência, obrigado, senhoras e senhores, e peço a Vossa Excelência que o nosso discurso seja divulgado nos meios de comunicação desta casa. Vossa Excelência será atendido.